Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos, são 20 horas, estou animado aqui para estar com vocês, juntos hoje explorando aí os segredos dos 12 signos orientais que fizemos nessa jornada aí de 12 dias. E hoje eu vou fazer essas conexões fascinantes aí que vocês vão ver aí no decorrer aqui dessa live, tá ok? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Eugênio Yoshida, sou terapeuta e venho estudando há muito tempo sobre a sabedoria oriental e sou apaixonado pelas tradições milenares e correlacionar isso, né, esses conhecimentos com a ciência contemporânea, né? E isso é muito, muito, muito legal. O objetivo dessa live é trazer uma revisão do desafio dos 12 dias, né? Porque nesses 12 dias pudemos observar o quê? Mergulhamos aí em algumas características de cada signo e pudemos observar a importância de cada ciclo e como ele se conecta com o funcionamento do nosso cérebro. É isso mesmo. Especialmente com o nosso CPF. CPF não é o cadastro de pessoa física, mas o nosso córtex pré-frontal. É isso mesmo. Então eu vou trazer isso aqui pra gente na live de hoje, tá? Então nesses 12 dias a gente pôde observar aí a cada dia eu postei e falei brevemente sobre cada signo, né? Então o signo pro oriental ele tem um sentido, ele tem um significado, vamos dizer assim, não é místico, não é uma coisa sobrenatural, pelo contrário, é a partir da observação e experimentação, eles puderam observar que cada ano, a data de nascimento, traz características de cada um de nós, né? Então eu procurei colocar de uma forma bem sucinta, nesses 12 dias cada signo, né? Então, para os orientais, essa característica ela é muito importante para a compreensão de cada ciclo. E como esse ciclo pode nos guiar no nosso dia a dia, nas nossas escolhas diárias, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual signo que mais foi parecido com você, que ressoou com você? Aí fica a pergunta para vocês, eles mandem aí nos comentários aqui. Cada um tem uma energia específica, né? Que quando a gente compreende ela passa a nos ajudar como? De viver de uma forma mais harmoniosa e estratégica, né? Que é o viés, que é a energia desse ano, né? Então, por exemplo, a gente pode observar aí que são as 12 casas, os 12 signos e cada um com suas características em particular. Salvo, eu coloquei a jornada dos 12 dias apenas referente ao ano de nascimento. Nós temos uma análise mais profunda chamada Basi, que ela vai analisar o ano, mês, dia e horário. Então, por isso que são chamados de 4 pilares que apresentam um estudo mais aprofundado sobre essas características, né? Então, aí vai uma conexão para vocês. Vocês sabiam que o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginado? Isso é provado, isso é comprovado pela neurociência. Como assim, Eugênio? Dentro da gente, por exemplo, temos os aspectos, vamos dizer, negativos e positivos. Quando estamos nos aspectos negativos, eu estou sem dinheiro, eu estou triste, eu estou deprimido. Isso, vamos dizer, no aspecto negativo, começa a fazer o que dentro do nosso corpo? Começa a produção do quê? De cortisol, né? E o cortisol é uma questão de quê? Vamos colocar de estresse. Isso começa a
não só emocionalmente, mas como fisicamente, começa a tendenciar ao quê? A dar comandos para o nosso cérebro a não conseguir conquistar o que a gente deseja, né? Então, por exemplo, agora no aspecto positivo, que a gente pode adquirir como? Dentro dos signos a gente vai ter as orientações. Houveram algumas frases aí, vocês puderam observar aí nos 12 dias, na jornada de 12 dias, que haviam frases para cada signo. Por que haviam essas frases? Justamente ou especificamente para estimular mais esse lado, vamos dizer assim, positivo, construtivo de cada signo, né? E por que isso? Quando a gente estimula mais esse lado positivo de cada signo, a gente estimula o quê? A produção do neurotransmissor chamado dopamina. E o que a dopamina faz? A questão de recompensa. E a neurociência comprova o quê? Que através de estudos, através da ressonância magnética funcional, a eficácia do quê? Da visualização positiva, afirmações positivas, algumas daquelas frases que eu coloquei, algumas não, as frases que eu coloquei em cada post para cada signo, ele vai fazer isso. Então, vai fazer o que essas frases? Estimular essa parte mais positiva, vai pegar no nosso CPF e vai deixar ele o que? Positivo. O que é o CPF? Voltando relembrando, recapitulando o nosso córtex pré-frontal. E o que o córtex pré-frontal, que é uma composição do nosso cérebro, o que ele faz dentro da gente? Ele é responsável por decisões, por propósito de vida, né? Ele é responsável por como diria assim, regulação emocional do nosso corpo. Então, isso é muito importante para o nosso organismo, não só no aspecto emocional, mas como no aspecto de saúde. E segundo a neurociência, existe uma maturação desse córtex pré-frontal. As mulheres, mais uma vez, saem na frente, elas em torno de 23 anos, as mulheres já têm esse córtex formado, né, maduro. E o homem demora um pouquinho mais, em torno de 25 a 27 anos, segundo alguns autores e algumas partes das neurociências. Isso pode haver alguma diferença. Tudo bem? Então, falando desse córtex, né, a gente pode trazer com isso essa correlação científico, né? E essa correlação milenar aí que os chineses, os japoneses trazem há cerca de 5 a 7 mil anos atrás, tá? Então, isso é muito importante para a gente ver que não é algo apenas místico, não. Existe uma fundamentação que a gente pode colocar cientificamente. Tudo bem? Então, cada signo, né? A gente teve os 12 signos, os 12 dias, vamos lá. Então começamos pelo rato, fomos para o boi, fomos para o tigre, fomos para o coelho ou lebre, fomos para o dragão, fomos para a serpente ou cobra, depois para o cavalo, que é a sétima, né? O oitavo, que é o carneiro ou a cabra, o nono, que é o galo, o décimo, né? Nono, que é o macaco, perdão, o décimo galo, 11º cão e o 12º javali ou o porco, né? Então passamos esses 12 dias por cada signo e na cada post havia o signo, o nome, as datas ali, né? Que você procura ali pela data de nascimento, a gente consegue ver qual o signo correspondente à nossa data, né? Algumas das características e uma frase para estimular o quê? A produção de dopamina. Tudo bem? Então, quando a gente alinha esses ciclos naturais com o nosso córtex
pré-frontal, nós conseguimos fazer o quê? Decisões mais conscientes e viver de uma forma mais equilibrada. Como assim, Eugênio? Muitas vezes nós fazemos cursos de autoconhecimento, de liderança, e não é desmerecendo o palestrante, a didática, não. A gente percebe ou sente que falta alguma coisa. Mas a partir do momento que a gente começa a entender mais essa questão das características que carregamos, né, começamos a fazer o quê? Usufruir mais desse conhecimento que adquirimos. Tá? Então, aí eu vou fazer a pergunta, né? Se a gente tem isso, dessas decisões mais conscientes, viver de uma forma mais equilibrada, a gente vai conectar isso com os ciclos. Quais são os ciclos? Então, se a gente pegar a infância, a adolescência, a fase adulta e o maduro. Boa parte de nós estamos concentrados aqui na fase adulta. Tudo bem. Então, dentro desse ciclo da fase adulta, o que é esperado dessa fase, né? Então, eu vou perguntar para vocês, ou vou lançar essa reflexão. Como que vocês se sentem, ou você se sente, em relação aos ciclos da sua vida? Conectado ou desalinhado? Né? Mandem os comentários aí. Quem está assistindo essa live depois, mandem aí no inbox que eu estarei à disposição. Tá? Então, essa pergunta é para trazer o quê? Uma reflexão de como cada ciclo é muito importante para o aprendizado e adaptação. Tudo bem? Então, trazendo isso, eu coloco para vocês assim o seguinte, algumas questões para a gente ativar o nosso CPF, o córtex pré-frontal, praticamente. Opa, pessoal, voltou, desculpa. Então, quais são os exercícios que eu posso passar de antemão a vocês, para ajudar a vocês? Como a gente ativa esse córtex pré-frontal? Quais são os exercícios que a gente pode fazer? A gente pode fazer desde uma meditação, um mindfulness, que é a concentração plena, né? Para acalmar a nossa mente e para a gente poder tomar decisões mais estratégicas. Tá? Então, usar o conhecimento de cada signo para a gente usar como um guia para focar no que realmente importa. Cada signo ele vai ter um princípio, uma atuação. Né? Então, observar isso para usar no seu dia a dia. Isso é uma ferramenta incrível, uma ferramenta aí que os chineses, os japoneses já usam aí há muito, muito tempo. Tá? Então, esse desafio aí foi justamente com essa intenção. A live nasceu dos comentários, das mensagens inbox, pelo WhatsApp que eu recebi. Então, justamente para explicar um pouquinho mais sobre essa questão da jornada dos 12 dias. Apesar de hoje ser feriado, mas tá tudo bem, vocês vão poder assistir esse conteúdo gravado, mandar as perguntas pelo inbox, tudo bem? Então, aí, desses 12 dias, eu tive vários comentários, né? Principalmente sobre ciclos, sobre questões que ajudaram, sobre frases, sobre, nossa, isso tem a ver comigo, isso tem uma parte que ainda não tem a ver comigo. Então, tudo isso levou a fazer essa live de hoje, tudo bem? Então, quando a gente observa essas questões dos ciclos, esses ciclos, principalmente nessa visão da jornada, a princípio foi a trazer um pouco mais desse conhecimento sobre nós mesmos. Uma outra parte que estão pedindo para mim em relação à nossa saúde. Existem orientações segundo a sua data de nascimento, ou nossa data de nascimento, para algumas dicas de saúde. Então essa jornada de 12 dias... Vão começar mais 12 dias, para cada signo eu vou passar dicas sobre saúde, tá bom? Esse é um compromisso que eu faço com vocês aqui, tá? E já vou começar aí a projetar a data e passo aqui pelo canal aqui para vocês, tudo bem? Então, isso daí vai ser muito importante para a gente
criar orientações, isso não só na saúde física, eu posso passar junto também a questão das orientações, como eu disse, atrás do córtex pré-frontal, né? Então tudo isso eu posso estar aí passando para vocês, tudo bem? Então, o que eu faço para vocês? Eu trago aqui que os ciclos para os orientais são ferramentas poderosas de autoconhecimento. E quando a gente se conecta com o nosso corpo, mente, né, e nossa energia, e vamos dizer como os orientais dizem, o nosso espírito, a gente consegue viver com mais propósito, formular melhor nossos objetivos. Então, se você quer se aprofundar mais nessa jornada, né, acompanhe-me mais esses 12 dias aí que eu vou falar sobre saúde e algumas orientações aí na questão do quê? Do nosso CPF, córtex pré-frontal, mas para estimular mais a questão da produção de quê? De dopamina, para recompensa do nosso corpo. Tudo bem? Então, eu fui bem breve aqui nessa introdução, mas o que eu queria colocar para vocês é mais essa ideia aí que surgiu aí conforme os comentários, como eu disse, né? Então, as 12 energias, tá bom? Então, para ficar, vamos dizer assim, essa introdução que eu quero fazer, conforme o pedido, eu vou falar para vocês rapidinho de cada energia, né? Podem mandar as perguntas que eu tô aqui à disposição, tudo bem? Então, quando a gente pega o ciclo, são 12 casas, 12 animaizinhos, né? Esses 12 animaizinhos, a princípio, não eram signos com nome de animais, eram segundo o quê? A fase de desenvolvimento vegetal, desde a semente se rompendo, se desenvolvendo, até a semente voltar para a terra. Mas em efeito didático, houve a história do Buda, que chamou os animaizinhos, e se formaram as 12 casas, então se tornou os signos, tudo bem? Então, a gente começa pelo rato. O rato é a primeira energia, a primeira casa. Pessoas de rato, ou da influência do rato, são bem dinâmicas, são bem aquele isqueirinho, que agita as pessoas, agita as situações, são observadores, eles fazem as coisas muito rápidas, né? E a dica para a pessoa de rato, ela começa muitas coisas, mas ela tem uma dificuldade de levar até o fim. Então a dica para o rato é assim, leve seus projetos até o fim, né? Aí a partir daí a gente vai para o boi. O boi, a gente tem aquela imagem do boi, do forte. Ele tem muito foco no que ele faz. O que ele mira, ele vai até o fim, né? Esse é o boi, é a percepção do compromisso. Ele tem muito compromisso com o que ele faz. Mas a dica para o boi é aquela questão do foco. O que falta para o boi? O boi muitas vezes ele não valoriza aquilo que ele faz. Então o boi ajuda as pessoas, mas ele não valoriza ou ele não olha muito por ele. Então essa é a dica para a pessoa de boi. Aí a gente vai para a terceira casa, que é o tigre. E o que o tigre fala? O tigre é a terceira energia, né? O tigre ele é muito voltado para pessoas, contato com pessoas, liderança. E essa liderança do tigre ele faz muito pelo exemplo, né? São pessoas corretas, pessoas que não gostam de coisas erradas, são as pessoas de tigre. Só que o tigre, pelo fato de ser aquela coisa correta, a liderança, muitas vezes ele leva muito pro conservadorismo. Ele tem muitas vezes dificuldade de se integrar a coisas novas, ideias novas. Então essa é a dica para as pessoas de tigre. A quarta energia é o coelho. O coelho, ele fala assim que é o rei da sorte, que ele abre portas, que ele é o sortudo. Então fala-se que o coelho vê oportunidades quando ele está em dificuldades. Só que qual que é a dificuldade do coelho? É a insegurança, acreditar naquelas portas que ele enxerga de oportunidade. Então a dica para o coelho é acredite mais na sua intuição, quando você vê aquela porta, aquela oportunidade, não perca tempo, tá? A quinta energia é o dragão. O dragão,
ele tem a energia do quê? Do ver o máximo, de ver sempre mais amplo. O dragão coloca a lupa nas coisas, ele aumenta, ele enxerga maior. Essa grandeza, é questão de aumentar as coisas é do dragão. Só que o que acontece? Qual a dica para o dragão? Ele coloca a lupa e muitas vezes ele esquece das minúcias. Ele acredita tanto que os detalhes começam a trazer problemas para o dragão. Então fica a dica para o dragão. Preste atenção nos detalhes, nas minúcias. Tudo bem? Aí a gente vai do dragão, a gente vai para a serpente, né? A serpente é a sexta energia. A serpente, ela tem uma grande característica que é o quê? É observar. É observar e nunca dar um passo sem pensar, sem criar uma estratégia. Então a serpente é muito observadora, ela é muito estrategista. Só que qual a dificuldade da serpente? Muitas vezes ela pensa e vai executar, mas pensa. Então a dificuldade da serpente seria o quê? É a execução, é fazer mais. Tá? Aí a gente vai para o quê? A gente vai para a sétima energia, que é o quê? O cavalo. O cavalo tem a energia do quê? De ir para cima, de fazer, de executar, de levar as coisas até o fim. O cavalo é o compromisso, a adaptabilidade, a versatilidade. Só que qual é a dificuldade do cavalo iniciar alguma coisa? Ele precisa de um estímulo para começar tudo. Então essa é a dica para o cavalo. Quando você tem que começar alguma coisa, comece, cavalo. Você já pensou, você já agiu. Aliás, agiu não, já criou estratégia. Haja, faça. Acredite mais no seu potencial. Aí da sétima a gente vai para a oitava energia. Qual que é a oitava energia? É o carneiro ou cabra. A cabra é a casa do quê? Representa, aliás, né, a prosperidade. O carneiro come bem, vive bem, mora bem. Você fala, nossa, mas ele é o sortudo também? Sim, o carneiro, ele sempre tem alguma pessoa ajudando, sempre tem alguma pessoa colaborando com o carneiro. Então o carneiro traz isso. E o carneiro também tem algumas ideias loucas, umas ideias assim, muito fora da casinha, né? Isso é o carneiro, isso é a cabra. Qual a dica para cabra? Cabra, acredite mais nessas ideias mirabolantes, porque a prosperidade corre ao seu lado. Tudo bem? Aí a gente vai do carneiro ou da cabra para o macaco. O macaco é a nona casa. O macaco, ele é o empreendedor. É aquele que toque de Midas, né, da mitologia, que o que toca vira ouro. O macaco tem essa facilidade de comunicação, de vender, de ser um empreendedor. Ele tem esse potencial assim muito marcante. Só que o que falta para o macaco? O que ele precisa? É a questão de conduzir pessoas, de liderar pessoas. Então, a dica para o macaco: acredite mais no seu potencial para conduzir pessoas, seja menos rígido com as pessoas, tá? Seja brincalhão como você é, macaco. Tudo bem? Aí a gente vai para a 10ª casa, que é o galo. O galo é a comunicação. Ele se comunica muito bem. No entanto, que o galo canta para o sol. Nascer ou ele canta porque o sol nasce para ele, né? A gente brinca com o galo dessa forma, mas o galo, ele representa a comunicação. Ele é uma pessoa assim que gosta das coisas certas. Não existe meio certo, existe certo ou errado. Este é o galo. O galo, pelo fato de ele fazer as coisas muito sobre regras, muitas vezes para o galo peca na questão de quê? De flexibilidade, né? Então, a dica para o galo é o quê? Galo, pratique mais a flexibilidade, seja mais flexível, né? Aí do galo, né, que é a 10ª, a gente vai para a 11ª energia, que é o cão. O cão, a gente fala que é o visionário, é o que olha, é o que vê sempre mais para frente, é o visionário. Então o cão, ele vê oportunidades longe, ele vê o caminho. Só que muitas vezes o caminho, ele não acredita nesse caminho.
Então, a dica para o cão é o quê? Acredite no seu conhecimento, acredite no que você tem de melhor, extraia mais aquele seu conhecimento, aquela sua sabedoria. É a dica para a pessoa de cão. Depois nós temos o ciclo, para fechar o ciclo, a 12ª energia, que é o javali ou o porco. O javali tem a característica de quê? De servir as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, quando a gente olha o javali, fala assim, nossa, é uma pessoa que ajuda, que serve, que sempre está fazendo as coisas pelas pessoas, sim. Só que o javali tem uma grande dificuldade em falar não para as pessoas. Isso muitas vezes pode sobrecarregar quem? Ele. Então, essa é a dica para o galo. Galo, toma cuidado. Javali, não sobrecarregue a você. Tudo bem, pessoal? Então, nessa jornada, eu falei basicamente aí das 12 energias. Eu falei aí do córtex pré-frontal, tá? Então, eu falei uma passadinha bem rápida aqui para vocês, porque o tempo aqui urge muito rápido, né? E o que eu gostaria de falar para vocês o objetivo era falar justamente dessa passagem rápida aí dos 12 signos, dessa relação importante com o córtex pré-frontal e mais 12 dias aí falando das saúdes, as dicas, indicações para a saúde de cada signo, tá bom, pessoal? Então, basicamente era isso que eu gostaria muito de passar nessa live aqui para vocês, tá? Para esses esclarecimentos. Eu gostaria que vocês me enviassem dicas, dúvidas, o que ficou faltando para mim para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, pessoal, tá bom? Então, basicamente era isso daqui. Eu realmente agradeço aí a todos vocês por terem assistido aí a live. Quem não pôde estar assistindo a gravação, um dia aí de feriado, início do feriado aí, tudo bem? Então, pessoal, agradeço de coração a todos vocês, desejo um bom feriado, espero que essas informações ajudem a todos vocês e muito mais pessoas, divulguem essas informações. Muito obrigado, pessoal, agradeço e tudo de bom para vocês. Até mais!